Esse é o nosso Tempo com Deus, o devocional das gazelas. Sejam bem-vindas ao tema de hoje, que é o livro Gênesis, que significa origem, começo, nascimento, assim como o nosso novo quadro. Pois nada começa do nada, tudo começa com Deus. Então, Gênesis é o primeiro livro do Pentateuco. E o que é Pentateuco, Samila? São os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que vai conter a criação do mundo, a história de Israel e as leis dadas por Deus a Moisés. Então, quem é o autor do livro Gênesis? Apesar de não ter explicitamente ali, que foi escrito por Moisés, vai ser confirmado em Mateus 19:8, Lucas, João, Atos, Romano, Apocalipse, tudo vai confirmar essa autoria de Moisés. Sem contar que a familiaridade dos textos aqui muito bem ali com a geografia egípcia. Então, o autor do livro conhecia muito bem a cultura egípcia e, como já sabemos, Moisés ele foi criado e educado ali na casa de Faraó. A data, o livro ele vai contar a história da humanidade desde a sua criação até a morte de José. Então ele foi feito ali, foi escrito mais ou menos no final do século XV a.C., tá? E alguns séculos após ali o período dos patriarcas. E qual que foi o contexto, desse livro escrito e para quem? Qual que é o contexto, o propósito e o destino desse livro Gênesis, Porque no contexto o povo de Israel que tinham sido libertos da terra do Egito e tinham passado pelo deserto, estavam prestes a entrar na terra de Canaã, na nação que Deus tinha herdado para eles, e a maioria morreu no deserto, então só restava Josué e Caleb, e eles precisavam responder essa resposta: quem somos? De onde viemos? Quem é Deus? Então eles tinham que saber, claro, que eles eram o povo escolhido por Deus, o povo separado por Deus. E esse era o propósito de Deus, porque quando eles iam entrar na terra Canaã, nessa nação, em volta dela tinham muitas tentações, como casamentos místicos, idolatrias, muitas culturas pagãs. Então esse povo preparado por Deus, esse povo separado por Deus tinha que entender e tinham que ser livres, eles tinham que entrar naquela nação e poder ser blindados, de todo aquelas tentações que estavam em voltas. E isso acontece, em todas as gerações, essas tentações, e eles tinham que lembrar, claro, quem eles eram, e não tinham mais ninguém para contar dos milagres que Deus fez. Então restou Josué e Caleb, e eles tinham que saber de tudo que Deus fez para ficar ali livres das tentações na terra prometida. As características literais